Estamos a falar sobre sexualidade e maternidade, que rende tanto, né, Mar? E olha, assim, eu amo vir nesse programa porque sempre meu assunto dá certo com todos os assuntos que você traz. A gente falou aqui sobre educação das crianças e adolescentes, Uhum. né? E o primeiro slide é exatamente sobre quando você é namorado e vira pai. Namorado a gente seduz, Tá, pai é proteção. tá. Então, tem esse momento que as pessoas se perdem, que elas não sabem o que elas fazem. E aí o que acontece? Protege todo mundo. Então, aquele homem e aquela mulher que estavam lá viram pais, eles viram pais deles mesmos. Então, a mulher vira mãe do pai, vira mãe de todo mundo, inclusive, às vezes até chama o marido de paizinho. Já vi isso, gente. Não faz isso Isso, não, gente. isso não é uma coisa legal, isso Também não acho. Eu brocha. já vi muito o pai, mãe. Porque ninguém Isso quer ficar com o pai e brocha. com a mãe, né? Pelo menos assim, gente normal, né? Não, não deve, é errado, né? É completamente errado, não é normal. A gente pode falar com tranquilidade que não é normal. Mas o mais legal que eu acho, que é o próximo slide, que tem a ver com o que você trouxe hoje aqui com as suas convidadas maravilhosas, que eu já vi que a outra também é que assim, muitas pessoas deixam os filhos dormirem na mesma cama durante muitos anos. Eu coloquei uma foto de bebê, só que eu tenho casos onde o menino dorme no quarto, no meio dos dois, e sabe qual é o maior problema? Eu fiz um stories hoje vindo pra cá falando sobre isso. Não é só que, assim, é muito gostoso, né, dormir. Aquele cheirinho de cria é uma delícia pra gente, pro pai e pra mãe. É. Só que cria uma dependência emocional que ela deve ser ao contrário. Você deve deixar o seu filho ir, não fazer ele ficar o tempo todo. O que, Sim. que pode acontecer? Vamos lá. O homem, são duas coisas que eu quero falar nesse slide, são duas coisas. O homem, para proteção da ereção dele, o que é um mecanismo normal, saudável, o homem, 2 ou 3 vezes durante a noite, o pênis entra em ereção, sem ele fazer nada. Dormindo? Ele não está excitado, ele não está sonhando com nada erótico. É um mecanismo de ereção, é assim que os urologistas explicam. O Olha. sangue entra lá nos corpos cavernosos, o pênis entra em ereção, fica uns minutos, depois o sangue sai dos corpos cavernosos e volta a circular no corpo normal. Então, gente, olha que sério que é isso. Imagina só, o seu filho está dormindo lá no meio de vocês dois, de repente o pênis do pai entra em ereção e encosta no filho. Sim. Ninguém pensa nisso. É que ninguém Ninguém sabe. fala Vocês sobre sabiam disso? isso. Não, acho que ninguém que sabia disso. Então, é um assunto que não é tratado. Sim. E a gente não está falando de violência sexual, a gente está falando de algo que Sim. acontece fora de casa, de abuso. A gente está falando no núcleo familiar, no núcleo de amor. Então, é muito importante que os pais entendam que tudo bem, é gostoso, aquele cheirinho de cria, cheirinho do filho, só que precisa ter o momento de ser pai e mãe e o momento de ser casal. Sim. Então, o momento de dormir não é o momento de ter o filho no meio. É o momento de dormir, até por isso. Porque se tem um homem na relação, é claro que pode ser um casal de duas mães, né? Mas a gente está Sim. falando aqui de uma situação onde tem o pênis para ficar atento a isso. Porque é Sim. muito comum. Primeiro que E nem afasta o de vez em casal. quando, eu vou falar, gente, porque mesmo eu não era, né, casada, quando eu tive a Pi, logo me separei, mas eu sempre tive a preocupação dela ter a caminha dela, porque eu ficava com essa coisa da dependência. Eu falei, eu não quero minha filha dependente de Sim. mim, não quero, entendeu? Eu quero que ela seja independente, que ela não sofra quando eu não estiver. Eu sempre criei minha filha assim, mesmo só eu e ela. E o mais provável era o quê? Que eu colocasse ela na cama. De vez em quando, eu ia todos os dias, até hoje, ela tem 10 anos, eu faço ela, não faço ela dormir, hoje não fico até ela adormecer, mas eu leio, converso com ela, fico um tempinho antes dela dormir. E isso é um Depois momento muito vou. legal, É, né? até hoje eu faço isso. Mas eu deixo ela adormecer. Quando ela adormece rápido, ok, mas se ela não adormece, eu falo, agora mamãe já vai descansar. E ok, isso é ótimo. Por É isso um que tem que valor, é um criar, vínculo. porque eu É sei. difícil, é Você vê gostoso até ficar a ali. Bia lá com a cachorrinha, dorme com a cachorrinha, entendeu? Porque assim, é bom, né? Deve liberar os hormônios, Sim, alguns a hormônios. ocitocina, o hormônio do vínculo, é muito Sim. importante. E é importante também entender por que a gente não deve deixar a criança no quarto, mesmo no quarto, nem é na cama. Sim. Porque se a gente tem relacionamento sexual lá no quarto com ela, pode nem estar na cama. Alguns até deixam na cama, sacode lá e o bebê, a criança está lá. Isso é inadmissível, mas existe, isso já vi. O cheiro do sexo, É, os movimentos do sexo sim, e, às vezes, o que as pessoas falam, os sons. sim, A criança, por ser imatura e normal e adequado isso, ela não vai entender aquilo como algo bom. Ela vai entender aquilo como demais para a cabeça dela.
ela pode entender que os pais estão se machucando, que eles estão se batendo. Aquele cheiro é um cheiro demais para a cabecinha dela, né? O cheiro dos fluidos sexuais. Então, não se Mas se a deve criança dorme nunca. no quarto, vai ao lado, né? E ela acorda no meio da noite e escuta. Aí é o próximo slide. Já é o próximo, então já passa o próximo slide. É esse das O que portas fazer? fechadas. A criança acordou, já é maiorzinha, tá escutando lá e agora? Isso. O que fazer? A primeira coisa é portas trancadas. Eu coloquei ali portas fechadas, mas é trancadas. Tá. Porque desde pequeno você precisa ensinar ao seu filho que que é respeito em relação a tudo, né? Quando ele entrar no seu quarto, ele precisa Respeito bater. é limite, né? É limite, exatamente. Então, ele tem que bater na porta para perguntar se ele pode entrar. Primeiro, porque é obediência, ele vai entender que ele tem que obedecer os pais. Se ele pode entrar, não, porque é um momento de privacidade. O quarto é dos pais, assim como o quarto da criança, é o lugarzinho dela, né? Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, tem intimidade, a gente precisa trancar a porta justamente por isso. Porque a gente não sabe se a criança vai acordar no meio da noite e vai lá. Sim. Né? Pode acontecer de ouvir, pode acontecer qualquer coisa. Sim. Então, é claro que se você sabe que a criança está do lado, você tem que tomar cuidado para não fazer nada alto, não emitir sons altos. Mas se não está emitindo som alto nenhum, deixa trancado. Tá. E aí, se essa criança vai lá e ela bate, tudo bem. Você vai parar de fazer o que está fazendo, dar o seu jeito lá e deixar ela entrar. Ou vai falar para esperar um pouco, volta para o seu quarto que eu já vou lá. Para a gente voltar ao normal, para o corpo voltar ao normal, né? Sim. Mas é importante, porque senão esse casal não se entrega. O homem, muitas vezes, ele deixa, mas a mulher não se entrega. A mulher fica assim, ai, mas o nosso filho está ali do lado. O Fica homem na fala, tensão, né? ele muitas vezes fala, não, mas não tem problema, Por ele isso que não vai cada um ouvir. tinha que morar na casa, né? Eu acho que eu sou super a favor, entendeu? Se cada um tem o seu canto, que aí vai... Né? Tem isso, esse... O jeito que colocaram pra gente que é o correto, né? Onde todo mundo mora junto, você acaba... Eu acho que tira um pouquinho da intimidade. Um pouquinho não, tira bastante, vai, Mar. Tira, se você não estiver tranquilo, tira. Por isso que eu digo, né? O casal, ele deve manter os hábitos de namoro fora de casa. Por que Tem fora que de pegar casa? na rua, gente, é isso, viu? Fica aí, ó. Por isso que eu falo, né? O assunto do celular tem a ver, o assunto da cachorra tem a ver. Tirou a Tudo, cachorra né? da dona, de perto da dona, ela ficou mais à vontade, né? Não ficou com aquela tensão. Então, assim, você vai namorar seu marido, seu namorado mesmo, que mora junto, não importa, sai de casa. Porque aí você desempenha outro papel. A tua cabeça, ela fica programada para desempenhar outro papel. Então, você tem que ter esse hábito de sempre ter um combinado com o seu namorado ou com o seu marido de, olha, vamos sair de casa. A gente não vai ficar só namorando em casa, vamos sair, vamos fazer outra coisa, vamos viajar. E quando eu falo de viajar, não estou falando de viagens maravilhosas que gastam. É uma viagenzinha que você pode ir para outro bairro em São Paulo, né? Que já é uma viagem. Tô aqui do lado, ó, mas a gente precisa ter esse momento Precisa do ter esse casal. momento de se programar para ter o teu momento de desempenhar o papel de namorado, mesmo que você seja pai de 10, de 5, Sim. entendeu? Você tem que colocar a sua roupa que você se sente mulher e aí você vai, porque não é a mesma roupa que você se sente mãe. Não né? é nunca. Não adianta que não é. Eu acho que homem tem mais facilidade do que mulher, né, Mar? Vamos pro próximo slide. Ó, portas fechadas a gente já foi, manter o hábito. Precisou de uma forcinha, não tem mais... Tem muitos homens, a gente falou isso da outra vez e aqui. Vê quando a mulher vira mãe, ele perde, né? Que ele fica, nossa, agora ela é mãe. Entende? É uma coisa que Deus, assim, uma coisa, e não consegue mais. Coloca ela num lugar sagrado. Isso. Né? Aí a mulher agora ela é mãe dos meus filhos. É a Isso. imaculada, a mulher que não pode mais transar de 4. Sim, não não consigo pode mais imaginar, fazer outras coisas que E antes aí, fazia. Mar? Né? Isso é uma coisa muito importante, porque você tem que ter uma conversa de falar assim, olha, nesse momento eu não quero um beijo na testa de respeito. Nesse momento eu quero um beijo de língua, quero um beijo na boca de namorado. E aí, se precisar de uma forcinha, tem os sex toys. Essa é a forcinha, ó. A forcinha, que eu falo que o único terceiro na relação que cabe, gente, é o sex toy. Por quê? Porque ele pode ser amigo dos dois. Ele não vai substituir o homem, ele não vai substituir o dedo, não vai substituir o pênis, não vai substituir nada. Tá. Ele pode ser um amigo. Tá. Então, a gente pode até trazer uma bandeja de sex toys aqui um dia pra gente mostrar. Vamos tirar pra gente entender. Com Então calma. já é um adereço a mais aí. Muitos homens falam, não, tá usando isso porque eu não tô dando conta. Não. Ai, Hoje em dia não tem mais isso. eu espero, né? Então, Homem das cavernas. Tem muito homem das cavernas ainda que fala, não tem mais isso. Não vai usar. Mulher minha não. Ai, eu já ouvi isso, menina, acredito. E olha, eu vou contar só mais uma última coisinha aqui. O vibrador, esse é um sugador, tá? Que eu trouxe na foto. Mas o vibrador, ele já foi usado há muitos, muitos anos atrás como um método, como uma ferramenta de alívio de tensão das mulheres. Como é que era o nome? Não era frígidas, histéricas. Histéricas. Eu li sobre isso. As Pra mulheres mulheres histéricas. histéricas.
Lá das Olha só. antiguidades, eu estudei isso. Gente, então por que que a gente não vai usar? Me fala, É onde está o erro? Lá na época das antigas, as mulheres histéricas, por que que hoje não vai usar? Verdade. A gente- Às vezes o preconceito tá na cabeça da mulher também. Exatamente. Fala, ah, imagina eu, né, uma mulher de família, mãe, enfim. Tem isso também, né, Mar? Então tem que se entregar aí, se jogar, se permitir, que é Se o principal. permitir. Tem o momento de ser mulher e tem o momento de ser mãe. E homem é a mesma Quanto coisa. tempo você é casada, Mar? Há 25 anos que eu tô junto. Casada. 25 anos, gente do céu. Não, 27 anos juntos. E casada, acho que deve fazer uns 15 anos, não sei. Não sou Ah, muito mas é boa muito de... tempo junto. É muito tempo. E vem cá, Tem depois que de ter muita criatividade. Isso que eu ia falar, depois de 25 anos, você já sabe o tanto de. Você sabe tudo do outro. Não. Não sabe? Não E pode dizem que a saber. novidade, fica aqui do meu ladinho, diz que a Isso. novidade, né, ela aguça a gente. E aí, é uma canseira, né? A gente não pode entregar tudo nunca. Porque senão fica sem graça. Não tem graça a gente saber tudo do outro. Fica só prometendo, tipo assim, na volta a gente. É, por isso que é legal a gente ter as nossas experiências, não É. sexuais, tá? Mas assim, nossas experiências sozinha. Sair com as amigas, sair com outras pessoas, fazer outras Achei coisas. que ela ia falar, nossas experiências fora de Não. casa tem que ter. Não, aí porque tudo aí bem. tu não. Se alguém quiser, tudo bem, né? Aí é pessoal. Por E quê? aí se combina antes, né? Porque você tem que vir contar coisas novas pro seu marido, pra sua namorada. Não importa o que você faz, tem que vir contar. Se você vive tudo junto, sabe tudo do outro, você vai contar pro outro. É verdade, Não tem Mar. novidade. Gostei, 27 anos aí, voz da experiência. Cadê a rede social da nossa psicóloga, sexóloga, Marina Vasco, falando sobre sexualidade e maternidade? Tem sempre um videozinho novo, mas super criativa, traz de forma leve, irreverente. A próxima vez que eu vier, eu vou falar sobre o meu método. Qual que é o método? Você vai ver. Veremos.